Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a diferença entre don't ou do not e no. Sim, não é tudo não, porque cada um é uma coisa, quando usar cada um, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Antes de a gente começar aqui o... Nossa, deu uma desafinada. De começar o assunto do vídeo, já clica em gostei, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Deixa aqui nos comentários também mais ideias para eu trazer mais vídeos aqui para vocês. E não esquece de baixar o meu e-book gratuito 10 segredos para falar inglês. Se você tá nessa jornada aí até a fluência da língua inglesa, mas ainda não conhece esses 10 passos, primeiro link na descrição, gratuito. Então vamos lá. Por que isso causa muita confusão para quem tá aprendendo inglês? Porque a gente tende a traduzir pro português, o que é natural, né? E a gente pensa assim, bom, no português existe não. Não, acabou. Aí quando eu vou pro inglês, às vezes tá lá, a frase em português tem não, a frase em inglês tem don't. A frase em português tem não, aí a frase em inglês tem no. Aí tem uma outra frase em português que tem não, e a frase em inglês tem not. Se decide, é don't, é not, é no, o que eu faço? Então a gente precisa, infelizmente ou felizmente, parar de traduzir nesse caso e tentar entender o uso de cada palavra. E, gente, isso acontece também no contrário, tá? Acontece que no inglês a gente tem uma palavra para tudo e no português temos várias palavras diferentes. Não quer dizer que o inglês é mais complicado, não, porque cada língua vai ter uma palavra só num sentido, várias palavras para outra coisa, depende, tá? Então, a primeira coisa é o don't. Se a gente, vamos pegar aqui 3 frases diferentes, tá? Eu não gosto de você. Temos a palavra não, mas a gente usa o don't. I don't like you. I don't like you. Agora eu tenho a seguinte frase. Do you like her? Você gosta dela? Não. Aí eu vou falar no. Eu não vou falar don't. Vou falar no. Do you love her? Uma outra frase. Ela não é legal. Temos o não novamente. Porém, é uma outra palavra no inglês. She is not nice. A gente vai usar o not. She's not nice. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que o don't, ele é uma junção de do mais o not. O que é o do? É um verbo auxiliar. Assim como can, assim como should, né? Os verbos modais também são verbos auxiliares, assim como did, assim como will. Então sempre que a gente juntar esse verbo auxiliar com o not, né, vai ter essa junção, won't, don't, didn't. Então o don't, que acaba sendo mais usado, a gente vê muito nas frases aí, é a junção do do mais o not. A gente só vai usar esse quando a gente tiver um outro verbo em seguida. Eu tô pensando aqui que tem exceções, mas vamos falar de forma geral. Um outro verbo em seguida. Então, eu não gosto de você. Eu tenho o verbo gostar. Então, para eu falar que não gosto, ou seja, para eu negar essa frase, eu preciso do verbo auxiliar mais o not. Nesse caso, é uma frase no presente. Então, eu vou usar o don't. Mas se fosse uma frase no passado, seria didn't. Então, você tem que saber usar para cada tempo verbal, tá? Eu tô falando mais do don't porque é o que causa mais confusão. Então, a gente precisa de um outro verbo, beleza? Pensa nisso. É que tem exceções, como por exemplo, eu falo assim, don't, assim, não mexe nisso, don't. Mas aí eu tô pensando, don't touch that. É diferente, né? Mas só pra vocês verem que existem algumas exceções aí que vocês podem ver. Don't. Agora, se eu tenho o not, só o not, na verdade o not ele vai vir acompanhado de qualquer verbo auxiliar, verbo modal, se eu não tiver contraído, né? Então, do not é o not, did not, should not, will not. O not tá aí em tudo. Agora, gente, eu não tenho verbo auxiliar, é só o not. Nesse caso, vocês podem estar pensando numa frase, she is not nice. Eu tenho só o not ali, mas na verdade ele tá acompanhado do verb to be. Então, toda vez que a gente quer negar alguma coisa, tá? E a gente tem o verb to be, a gente vai usar só o not. Então, she is not ou she isn't. She isn't nice. You are not ou you aren't. They are not, they aren't. Então, o not, ele tá ali sozinho, você pode também usar ele de forma contraída com o verb to be. Tem qualquer outro verbo que não é o verb to be, aí é don't, didn't, shouldn't, won't. Aí depende do tempo verbal que você tá usando. They aren't scary. They aren't scary! Temos também algumas expressões que são assim, soltas, não tem nenhuma lista, uma regra, né? Então, por exemplo, do you eat pizza? Not always. Então, você come pizza? Nem sempre, tá vendo? O not, aqui quando a gente traduz, ele já é o nem, né? Nem sempre, não sempre. É que não sempre a gente não fala em português. Nem sempre. Então, tá vendo que não dá pra gente traduzir? A gente tem que entender ele
nos usos. We always argue. Not always. Ou um outro exemplo. Have you finished your homework? Not yet. A gente vai usar o not também. Cintia, mas ele se encaixa em qual regra? Com o verb to be, não tem uma regra aqui. Aqui são expressões. Ou not much, não muito. Do you like her? Not much. Então, você gosta dela? Mais ou menos. Não muito, é porque a gente não falaria assim em português. A gente falaria assim, mais ou menos. Do you remember anything? No, not much. E a gente tem o no. O no, ele é o oposto de yes. Lembra disso? Então, assim, do you want some milk? Você quer leite? No. Ele é o oposto de sim, yes, no. Are you hungry? No. E aí, se eu ainda quiser prosseguir, no, I'm not. Ou no, I'm not hungry. Aí aqui a gente já usou o not depois, tá vendo? Porque é um outro caso. Porque ele tá acompanhando aqui o verb to be, fazendo uma frase na negativa. No, I'm not, thank you. Oh no, I'm not hungry. Thank you. Às vezes o no também vai acompanhar substantivos. Por exemplo, I don't have a choice. Eu não tenho escolha. Eu tenho uma outra forma de falar essa mesma frase. I have no choice. I don't have a choice, I have no choice. É a mesma frase, ditas de formas diferentes. Somente isso, tá? Então, I have no choice. I have no choice. Ou, there isn't any food. Não tem comida. There is no food. A mesma coisa, só que eu vou usar o no. Então, eu uso a frase na afirmativa e coloco o no. E a outra maneira é usar a frase na negativa. E aí pode ser usado para muitas coisas. I have no money. I have no time. I have no patience. I have no idea. E a gente pode usar para várias coisas, tá? No, I have no idea. O no também é usado em algumas placas de proibições. Então, no smoking. Não pode fumar. No parking. Não pode estacionar ali. E algumas expressões a gente também usa o no. Assim como o not é usado em algumas expressões, o no também é usado. Então, no way. De forma alguma, de jeito nenhum. No way. No problem. Sem problema. E aí, se a gente for traduzir, tá vendo? No way. De jeito nenhum. O que é o no aí? No problem. Sem problema. Problema nenhum. O que é o no? Não tem como a gente traduzir. A gente tem que ir entendendo os usos, tá? E é curioso porque quando eu tava aprendendo inglês, eu não lembro de ter tido uma aula sobre a diferença de don't, not e no. Eu fui aprendendo um aqui, um ali e, sei lá, eu nunca pensei que poderia ter uma dúvida que seria dessas três palavras, entende? Porque eu fui aprendendo cada um o seu uso. Então eu não fiquei tentando relacionar um com o outro, mas eu sei que às vezes acontece porque a gente traduz, né? No, sure, no problem. Então eu espero que tenha ficado clara a diferença entre don't, no e not, quando usar cada um. Mas sabe que você só vai de fato masterizar isso quando você usar o inglês. Falar inglês constantemente, tentar criar frases constantemente, que aí você vai ver a necessidade de uma palavra, de outra, vai pesquisar, nesse caso é no, nesse caso é not, e vai reforçando aquilo, e ao longo de meses, aquilo vai ficando grudado na sua cabeça, tá? Não é da noite pro dia, tá bom? Então é isso, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!